Bom dia, né? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente havia iniciado ontem. Bem, como a gente falou ontem sobre as variações linguísticas, espero que tenha ficado de real importância, né, nessa questão da variação linguística. A gente viu que a língua é uma língua viva, ela está em constante mudança, que isso é fundamental para essa língua, essas variações elas são fundamentais. A gente viu ontem também essa questão de que se há linguagem, se há comunicação, então a interação ela acontece. Então a principal função da linguagem é essa interação. E se há interação, então a linguagem ela acontece. A gente viu que ao longo da história, né, que a variação histórica, a língua passou por mudanças. Questões regionais, geográficas, a língua passou por mudanças. As questões situacionais, né, grupos sociais, que vamos falar agora, né, também passam por mudanças. Então, são essas mudanças que fazem com que a língua ela seja essa gama de possibilidades. Então, vamos dar continuidade na variação situacional e espero quando ao final da aula vocês tenham compreendido bastante o assunto, ok? Vamos lá. Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação, desculpa. Então, pessoal, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas estou só recapitulando para que a gente dê continuidade. A variação situacional é como eu utilizo a língua nas diferentes situações. Então, como eu utilizo a língua na minha casa, como eu utilizo a língua com os meus amigos, como eu utilizo a língua dentro do meu trabalho. Então, essa é a situação. Então, variação situacional quer dizer que o indivíduo, o falante da língua portuguesa, ele pode e deve sim fazer uso dessa ferramenta, ou seja, adequar a língua em diferentes situações. Vou dar um exemplo de mim. Por exemplo, a linguagem que eu utilizo com vocês nas aulas não é a mesma linguagem que eu utilizo em casa. É a mesma língua? É língua portuguesa, mas a linguagem, as variações são diferentes. Então, essas variações que eu utilizo aqui dando aula, palavras que eu só pronuncio aqui quando estou dando aula. Por exemplo, variação linguística, fonema, letra, isso são palavras que é do meu meio. Tá entendendo? Então, aí já cabe essa questão do jargão que a gente falou aula passada. Mas trazendo mais para próximo da situação, então a situação aqui da sala de aula pede uma linguagem mais culta, uma linguagem mais formal. Então eu vou usar essa linguagem formal. Na minha casa não pede tanto isso, ok? Então eu vou já utilizar uma linguagem menos formal. Essa é a variação situacional que a gente parou ontem, ok? Vamos adiante. Aqui são algumas considerações que nós podemos fazer sobre a variação linguística. Então, essas considerações, ela nos permite, nos proporciona, digamos assim, uma maior segurança na utilização dessas variações. Olha, todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Pessoal, quando eu falar de variação linguística, não vá pensar que essa variação ela está só atrelada à língua falada, não. Porque vocês sabem que há uma diferença entre língua falada, né? Vocês sabem que há essa diferença, e língua escrita. Pessoal, essa língua falada e língua escrita tem essa diferença, existe essa diferença. Então, muitas vezes, quando a gente fala em variação linguística, fica um pouco... O aluno acha que é só na fala, mas não é. Então, a variação ela acontece tanto na fala quanto na escrita. Professor, mas aí a gente
a linguagem escrita, a língua escrita, não é língua portuguesa? Não é essa língua padrão? É a língua padrão, mas mesmo na língua padrão há suas variações. Há alguns vocábulos que eu utilizo em uma determinada região que em outra é usado com outro significado. Tá entendendo? Então, não só na fala, na escrita também. Fique bem claro isso. Então, as variações, elas tanto aparecem na fala quanto na escrita. Segundo ponto, podemos inclusive encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Pessoal, como eu havia comentado anteriormente, essa variação ela está na fala, na língua falada e na língua escrita. Eu posso também, como eu utilizo na língua falada, eu também posso utilizar essa variação na língua escrita. Por exemplo, se eu vou fazer um texto, produzir um texto, onde o meu objetivo é mostrar uma linguagem caipira, por exemplo. Então, eu vou utilizar a variação caipira. Mas no meu texto, eu tenho o objetivo de mostrar o Brasil na antiguidade, como se falava. Você acha que eu vou utilizar uma linguagem, na minha escrita, uma linguagem atual, uma linguagem contemporânea? Claro que não. Eu vou utilizar a linguagem que era utilizada na época. Eu já vou para a variação histórica, ok? Então, eu posso sim usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita, ok? Se o texto pede, se o texto me dá essa possibilidade de eu utilizar, eu utilizo. Claro que a maioria deles eu vou utilizar a norma padrão, mas isso não quer dizer que eu não possa utilizar uma variação linguística dentro do meu texto, ok? Compreendido, galera? Vamos para o próximo. Existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Já falei isso quando eu estava falando da variação sociocultural. Pessoal, fica claro que dentro das variações linguísticas existe essa questão ainda do preconceito linguístico. O que seria um preconceito linguístico? Eu falei aula passada, mas vou só relembrar. Pessoal, o preconceito linguístico é quando uma pessoa ela é hostilizada, ela é, digamos assim, feita de matéria digamos assim, de chacota, porque fala de um jeito, ok? Eu falei para vocês e vou repetir que na língua portuguesa ainda existe essa questão de prestígio social e menos prestígio social, mais prestígio e menos prestígio. Professor, mas algum dia isso vai acabar? Não, infelizmente não vai acabar. Isso já está enraizado na nossa sociedade e vai levar para o resto da vida. Professor, mas aí você afirma com certeza que esse preconceito não vai deixar de existir? Queria eu que ele deixasse de existir. Mas, infelizmente, a humanidade é assim. Infelizmente, a humanidade, ela trata essas questões dessa forma. Infelizmente, a língua, por ser língua portuguesa, mas devido às suas variantes, também é tratado com esse preconceito linguístico. E, voltando ao padrão, né, a língua padrão, vocês sabem bem o que eu estou falando. Quando eu falo em língua padrão, estou falando da língua lá que está presente, seguindo as regras gramaticais, aquelas regrinhas que só a gramática tem. Então, pontuação, vírgula, bem direitinho. Então, essa é a língua padrão. E ela é, hoje, dentro do contexto social, ela é uma língua de maior prestígio. Professor, mas o que seria esse prestígio? Maior valor. Então, é só um exemplo, você é dono de uma empresa e vai ofertar um cargo de emprego. Chega um cara na sua porta procurando um emprego, 2 pessoas. Um fala perfeitamente bem a língua padrão. O outro é um cara oriundo da zona rural, que não teve oportunidade de estudar e fala uma linguagem mais popular. A quem você daria o emprego? Obviamente, seria esse cara que
Essa linguagem o quê? Padrão. Claro, isso não é pré-requisito. Não estou dizendo aqui, fique bem claro para vocês que a linguagem informal só é oriunda do campo. Não é isso. Eu citei o exemplo do campo porque no campo ele é um canto uma localidade que tem mais dificuldade de acesso à escola, por exemplo. Então, é basicamente isso. Até porque eu sou oriundo do campo, eu nasci e me criei no sítio, mas a única diferença é que eu tive a oportunidade de estudar. As outras pessoas, a grande maioria, não tiveram essa oportunidade. Então, minha linguagem, eu conheço a linguagem padrão, conheço a linguagem do cotidiano, né? Mas sei exatamente onde usar cada uma delas. Mas nas grandes cidades também existem aqueles grupos que não têm oportunidade de estudar. Só citei o exemplo do campo porque é o lugar onde as dificuldades elas são maiores para adquirir o conhecimento. Okay? Fique bem claro isso. Não é porque a linguagem não padrão só vem do campo. Não é isso. Eu citei porque lá é a probabilidade maior de eu não ter essas condições de estudar. Okay? Mas ela tem o maior prestígio. A linguagem informal, a linguagem não padrão, a que foge dos padrões da gramática, a linguagem do dia a dia que nós utilizamos na nossa casa, é a linguagem de menor prestígio social. Querendo ou não, ela tem um menor prestígio social, ela é menos valorizada. Okay? Então, a linguagem, como eu falei anteriormente, do emprego. Se você vai dar um emprego, aparecem 2 candidatos ao seu emprego. Um fala formalmente, língua padrão perfeitamente, e outro uma linguagem menos padrão, você com certeza optará por dar um emprego àquela pessoa que domina a língua padrão. Por que dominar a língua padrão? Se vocês soubessem, você imaginar. Se nós, quando eu vou até me incluir, se nós imaginarmos o poder que a língua tem, quando nós descobrirmos isso, nós mudaremos esse país para sempre. A linguagem ela tem um poder enorme. Então, quando você domina a língua padrão, você é uma pessoa que sabe se expressar em público, sabe passar suas informações. Okay? Então, essa é a vantagem da língua padrão. E é fácil convencer alguém. É assim? Claro que não estou desmerecendo a linguagem coloquial, até porque eu utilizo linguagem coloquial no meu dia a dia também. Mas opta-se pela questão da língua padrão como maior prestígio. Outro, aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela apresenta o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão, como eu vinha falando. Olha, essa variedade padrão ela tem maior prestígio por causa disso aqui, ó, do poder econômico. Ah, professor, quer dizer que só quem fala errado, quando eu digo errado, vou botar uma aspa bem grande. Só quem fala errado são as pessoas pobres? Não são as pessoas pobres. Mas lá no início, quando se teve esse cuidado, inventou-se a escola, inventou-se a linguagem escrita. Quem era que tinha condições de estudar? Só quem tinha um poder aquisitivo o quê? Maior. Então, automaticamente, essas pessoas com poder aquisitivo maior, que saíam muitas vezes do Brasil para estudar fora e retornavam, eles eram vistos com maior prestígio. Vixe, ó, filho de fulano é letrado. Então, esse letrado que eles utilizavam na época era para dizer que o cara estava acima da sociedade como um todo, ou seja, da maioria, porque a maioria não tinha condições de sair do Brasil para estudar. A maioria nunca tinha ido nem à escola. Então ficou essa questão econômica, poder econômico. Quem era mais rico tinha mais facilidade de estudar, sair, estudava, então ganhou esse prestígio. E venhamos e convenhamos. Até hoje é assim, né? Às vezes eu sou pobre, mas o outro é rico. Muitas vezes eu faço a mesma coisa que o rico faz, a minha não é valorizada, mas porque foi o rico que fez, ele é valorizado. Infelizmente, como eu disse a vocês, esse preconceito ele existe. E ele diz aí, ó, simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. Então não foi, digamos assim, o povão que não teve a oportunidade de estudar que elegeu a língua padrão como a língua de prestígio social maior, não. Não foi o povão, não. Foi o próprio grupo que utilizava a língua padrão
Esse grupo, geralmente, era um grupo de pessoas com maior poder aquisitivo, que se autodeclararam uma língua de padrão, uma linguagem de maior prestígio. Okay? E nós, quando eu digo nós, o povão, aceitou. E daí em diante foi cultivando, está presente até hoje e acho muito difícil um dia derrubarmos esse abismo. Ok? Então, essa variedade padrão é um maior prestígio social e quem se autodeclarou foram os próprios grupos que utilizavam essa linguagem entre eles e se autodeclararam linguagem de maior prestígio. Okay? Então, sempre nessa ótica. Não foi o povão que não teve a oportunidade de estudar que elegeram, não. Foram os próprios grupos que a utilizaram. Ok? Até aí tudo bem? Vamos adiante. Outro ponto. É importante compreender as variações linguísticas para melhor usar em diferentes situações. Pessoal, eu costumo dizer que o aluno, o ser humano, o estudante, o professor, o médico, qualquer cidadão falante da língua portuguesa, ele só sabe falar quando ele sabe usar essas variações situacionais. Professor, mas se eu não souber utilizar, quer dizer que eu não sou um falante de língua portuguesa? Não, falante você é. Infelizmente você tem algumas falhas, e uma delas é essa variação linguística. Professor, mas é importante essa variação linguística? É importantíssimo. Imagine você é convidado para dar uma palestra para um grupo de agricultores. De novo, grupo de agricultores que não tiveram oportunidade de estudar, não foram à escola, o que eles aprenderam foi com os pais. Aí você, formado em uma determinada área, domina a língua padrão como poucos, aí vai dar uma palestra para esse grupo. Você vai utilizar uma linguagem formal, extremamente formal. Se você utilizar, muitas das suas informações não vai ser compreendida pelo grupão que está lá. Então, o falante, ele tem que ter na sua consciência que sim, é possível diminuir o grau de formalidade, entrar nessa questão mais informal para que haja o quê? A troca de ideias. O objetivo da linguagem não é troca de informação, não é informação. Se não acontecer a informação, a troca de informação, então o objetivo da linguagem foi perdido. Então, há essas questões. Eu tenho que saber utilizar a linguagem em determinadas situações. Espero que depois desta aula vocês sejam capazes de utilizar a linguagem em diferentes situações. Por exemplo, essa linguagem que vocês utilizam nas redes sociais. Vocês vão utilizar essa mesma linguagem quando estiver conversando, interagindo com seus avós? Não vão. Por quê? Porque seus avós não vão entender. Então você tem que baixar a bola, se igualar aonde você está. Então eu vou utilizar uma linguagem que eu possa ser compreendido pelos meus avós. Ok? Espero que a partir de hoje vocês tenham essa consciência de colocar a linguagem, adequar em cada situação, ok? Aí olha o outro ponto. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação. Requer também o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. O que eu falei, o que eu acabei de falar. Pessoal, se você utilizar a língua é para quê? É para expressão, informação e comunicação. Então, para que você atinja esses três, a expressão, a informação e a comunicação, para que você atinja esse patamar da língua, que é a função da linguagem, é para isso mesmo que ela serve. A gente já viu quando estava vendo a questão de língua e interação. Então, para que eu atinja esse objetivo, eu tenho que saber usar nos diferentes contextos. Então, eu tenho que aplicar a língua em diferentes contextos. Ok, galerinha? Está tudo dentro dos conformes, então espero que a partir de hoje vocês tenham essa consciência também de mostrar,
de usar a linguagem dessa forma. Ok? Vamos adiante. Outro ponto. O idioma pode ser um instrumento de dominação, discriminação social. Pessoal, grifem quando vocês estiverem copiando o conteúdo aí, né? Quando vocês estiverem aí estudando, fazendo as anotações, olha, pode ser um instrumento de quê? Dominação e discriminação social. Duas coisas complicadas, mas vamos tentar explicar essa questão bem prática, bem no dia a dia. Vamos lá. O idioma pode ser um instrumento de dominação. Pessoal, pessoas que falam bem, pessoas que se expressam bem, pessoas que dominam a linguagem, automaticamente eles vão ter um tipo de controle sobre as outras pessoas. Como assim, professor? Eu que me expresso bem, eu que domino a linguagem, eu posso controlar uma pessoa que não é tão instruída, não tem uma linguagem tão instruída? Pode. Pode e acontece corriqueiramente. Vou dar um exemplo prático. O político. Ano de eleição, os políticos. Os políticos, eles têm essa capacidade de dominação enorme. Mas como é que eles fazem isso? Porque eles se expressam tão bem que muitas vezes meu conhecimento não vai além disso. Então, se ele disser que é para votar em X, eu vou e voto. Por quê? Porque esse instrumento de dominação, ele mostra todos os caminhos favoráveis para que eu vote em X. Mas não me mostra os caminhos para eu não votar em X. Entendeu? Então ele tem essas artimanhas. Ele sabe. Ele domina e mostra à população, mostra ao outro, menos desinformado, o que apenas ele quer. Isso vai moldando na cabeça dessa pessoa e ele se torna sendo um instrumento de dominação. Então, tem um filme que retrata bastante isso, é o livro de Eli, que conta a história de um apocalipse, né? Pós-apocalipse, quase próximo ao fim do mundo. Então, tem um momento em que um dos atores, ele busca incessantemente por um livro. Esse livro é a Bíblia Sagrada. Em uma das partes do filme ele diz assim: quem possui esse livro e tira as palavras dele e profere para os outros, quem tem esse livro e tira as palavras dele, domina qualquer pessoa. Pessoal, vamos entrar nesse contexto aí. Contexto social de destruição, contexto social de fim do mundo. Pessoal, onde é que eu vou buscar refúgio? Geralmente, as questões religiosas. E se eu pego um cara sacana para se aproveitar, é um prato cheio. Então, eu posso sim ser dominado, ser feito de marionete, né, nas mãos de pessoas com esse intuito. Claro que não são todas as pessoas que utilizam a linguagem com essa mentalidade, e não deveria ser assim. A linguagem, como a gente já viu, a função dela é comunicação, é troca de informações, ok? E o ponto principal, ou não menos importante, a discriminação social. Querendo ou não, discriminação social ela está presente no nosso dia a dia. Então, aquelas pessoas que uma linguagem mais simples, uma linguagem mais voltada às questões do campo, eles sofrem essa discriminação social por parte da grande maioria da sociedade. É fato, professor? É. Vou tirar por mim, vou dar um exemplo de mim. Então, quando eu cheguei na faculdade pela primeira vez, vinha lá oriundo lá do sítio, então, não vou nem na faculdade, vou diminuir um pouquinho. Quando eu vim estudar o 6º ano, na cidade, eu já tinha estudado as demais séries lá no sítio. Eu tinha uma linguagem um pouco do campo. E quando eu cheguei na cidade, eu sofri muito. Sofria com esse tipo de discriminação. Às vezes não queriam fazer trabalho comigo, porque não dizia exatamente isso, mas era porque eu não sabia me expressar bem. Eu sabia que era. Então foi uma barreira, mas graças a Deus não me deixei abalar e segui em frente. Ok? Mas essa discriminação social existe. Então, principalmente nas salas de aula.
Citei o meu exemplo de sala de aula, eu vou citar o de vocês. Muitas vezes, chega um determinado aluno ou aluna, a sala de aula tem grupinhos, esses grupinhos formados. E se aquele aluno tem uma linguagem um pouco diferente, uma maneira de ser diferente, ele é logo o quê? Deixado de lado, ele é logo excluído. Então isso não deve acontecer. Principalmente com relação à linguagem. A gente viu que ela é variação e ela tem variantes e é própria de cada falante. Cada um fala de um jeito. Okay? Nós, do Rio Grande do Norte, nordestinos, nós sofremos esse preconceito. Muitos dizem que nós falamos cantando, né? Então, é a nossa forma de falar. Se é cantando ou não, tem que ser respeitado. Okay? Então, esse instrumento, essa língua, esse idioma, ele pode sim ser utilizado dessa forma. Digamos assim, uma forma ruim. Mas dominação e discriminação social. Então, o outro ponto é esse. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. Pessoal, a palavra da vez é respeitar. Esse verbozinho aí, respeitar. Então, eu tenho que respeitar. Eu respeito, você respeita. Todos temos que respeitar. Respeitarmos sempre. Então, tem que respeitar mesmo. Ah, professor, mas ele fala tão diferente. Sim, é a maneira dele. Olha o grupo social que ele veio. De onde foi que ele veio? Então, eu tenho que respeitar todas as formas. Ok? Nunca discriminar socialmente uma pessoa pelo modo dele falar. Ou melhor, nunca discriminar ninguém. Está entendendo? A discriminação ela é algo de se repudiar, algo de se deixar de lado. Ok, galera? Entendidos? E com essa expansão do restante do conteúdo, a gente finaliza aqui. Espero que tenha ficado o que eu planejei. O que eu planejei? Que vocês tenham gravado aí na mente de vocês, nos cadernos de vocês, que a linguagem ela é passiva de mudança, ela muda, ela tem variantes. Essas variantes elas têm alguns catalisadores, né? algumas coisas, algumas situações que influenciam essa mudança. Fator social, fator regional, fator situacional, fator histórico. Então são esses fatores que quando juntam, ele faz essa língua ter esse movimento, essa dinamicidade, que a língua ela é dinâmica. Outra coisa que eu quero que fique para vocês bastante claro, a partir de hoje, a questão de preconceito linguístico não é para existir, discriminar ninguém pela forma de falar não é para existir, é errado. E outra questão, saber que a língua ela tem um poder enorme. Vimos a questão do manipular, dominação. Você é capaz de dominar uma nação todinha com a linguagem, ok? Então, outra coisa é mostrar que vocês têm que saber que essa língua ela é importantíssima e respeitar. A palavra de ordem é respeitar. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Está aí embaixo, né? A atividade vai para a agenda. Cheiro no coração. Deus abençoe vocês e até mais.